o que viria, o que poderia vir para frente. Então eles preparam o Al Gore lança a ideia, né, desse aquecimento global. Então, tudo isso para unir as pessoas em prol de uma única causa. É a única maneira de você unir as pessoas, né? Em prol de uma causa que venha atender a todas as necessidades. Então, eles anelam isso, né? E controle. Você vê, por exemplo, no Brasil, eu penso pegar mais uns exemplos bem reais da nossa realidade. Isso não é segredo, o Collor, quando teve aquela questão do assassinato do PC Farias, certo, né? Crime passional, tal. Aí teve um legista que disse que não, pelo ângulo do projétil, tal, aquilo ali tinha uma terceira pessoa ali que deu os disparos. Abafaram o caso, nunca mais se fala naquilo, né? O irmão dele, né, vem a denúncia, vem na capa, o Pedro Collor vem na revista Veja, denuncia, passou um tempo, ele teve um câncer no cérebro e morreu. Foi muito fulminante. E é sabido, a Rosane Collor falou isso no Fantástico até, que eles faziam rituais de bruxaria na casa da Dinda. Ah, é verdade. Lembra disso? É verdade. Faziam rituais de bruxaria. É verdade. E tá aí de novo. Então, eles estão muito bem protegidos, né? Quer ver uma outra coisa? Não vão descobrir, porque está muito bem protegido. Eu acho, inferência minha, como cidadão, como pessoa, eu acho que a Marielle descobriu alguma coisa. Ela esbarrou em alguma coisa. E não vão descobrir quem matou ela. Barram. Se você lembra bem da história, sim, eu nunca vou esquecer desse detalhe. O delegado que estava conduzindo o caso, ele conseguiu prender os atiradores e ele estava chegando no mandante. Ele deu uma entrevista na TV que estava chegando no mandante. Aí o que aconteceu? Os superiores dele mandaram ele fazer um estágio na Itália. Ele foi para a Itália para estudar a máfia italiana. Tiraram o cara do caso, colocaram outro ali. Então, eles controlam, eles mandam. Só o Santos Dumont, que é o grande inventor do avião brasileiro, que todo mundo sabe, que é o nosso único inventor. Os americanos também não acham que ele é o inventor do avião, não. Tem uma discussão muito grande. Tem uma treta aí. Tem uma treta. Porque, na verdade, o Santos Dumont, ele conseguiu fazer o avião voar naturalmente. Né? Sem ser catapultado. Isso, os irmãos Wright foram catapultados. Isso. Só que eles entraram com a patente. Entendeu? Aí é sempre isso que acontece. O Santos Dumont, ele foi emancipado, o pai dele era muito rico, plantava café, na época isso dava muito dinheiro, então ele não ligava para dinheiro. Ele não inventou o avião para ganhar dinheiro e para fazer fortuna. Ele montou o avião para a humanidade. Tanto que todos os prêmios que ele ganhava, como a Demoselle, com todos os outros aviões que ele criou, 14 bis inclusive, ele dava para os pobres. Ele pegava o dinheiro que ele recebia em Paris e ele dava para os pobres de presente na rua. Sério? Eu não sabia disso. Sério. Tanto é que ele ficou tão desgostoso com o advento da guerra, né? Que ele estava num hotel, no grande hotel no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. E ele acabou se enforcando quando ele viu os aviões de guerra passando. Então, pouca gente sabe disso aí na história. Inclusive, tem a casa dele lá em Petrópolis, que eu já visitei. Você já visitou? Já. A casa dele é muito louca, né? É aquela casa que você entra, você pisa nela com o pé direito, né? A escada ele já fez pra você pisar com o pé eu direito. vi aquela escada diferente. Até tem um pessoal que copiou hoje. Acho que outro dia eu fui num estúdio e tinha aquela escada, daquele jeito. Eu falei, que legal. O cara copiou de Santos Dumont ali. Então, o que eu falo? Que no Brasil existem vários Santos Dumont mas tem pra caralho. as pessoas não sabem. Aqui tem. O brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. Eu vou falar pra você. Por que a gente tem aquela piadinha assim, a NASA precisa. Agora a NASA vem. Agora tem que estudar esse cara. Eu vou falar né? uma coisa pra você. A NASA, o que a gente é criativo, o que o brasileiro. Porque os caras criam coisas lá de fora, cria maquinário. Aí você vem aqui, chega aqui, o brasileiro, tipo, sei lá, com 15 dias, o cara já inventou uma gambiarra pra fazer algo que quem criou nem imaginou. Mas aqui no Brasil chega as coisas com 15 dias, o cara já sabe fazer, o brasileiro. Aí eu brinco com meus amigos, eu falo, se a NASA trocasse a sede dela pro Brasil, o foguete não ia explodir. Primeiro mas lugar, que explodir, mano. Eu não dou 20 anos, ela já tá em Marte, em mais uns 3 planetas. Teu filho tem a doença? Eu fiquei sabendo no pau, antes de entrar no Beverly, e Danilo tava lá, e eu falei, cara, eu fiquei mal, né, saí
Aí a minha irmã liga e fala, tá internando o Lucas, tá com púrpura, doença sem cura. Passou todas as informações, tipo... Mas aquilo aconteceu naquela hora. Naquela hora. Aí eu entrei, fiz o show, aí quando eu saí, o pessoal viu que eu tava mal, o Danilo, que foi? Eu falei, cara, contei pra ele. E ele falou, não, cara, relaxa, vamos lá buscar ele. Ele morava em Rio Claro, né? Com a minha irmã, falou, vamos lá buscar agora. A gente vai pegar ele, a gente vai botar no melhor hospital, tudo que ele precisar, velho, não se preocupa, vai dar tudo certo. Para mim, me deixou calmo e foi comigo até Rio Claro. Pegamos ele, levamos pro hospital, é um dos melhores aqui de São Paulo. E graças a Deus não precisei financeiramente dele, mas o ato dele fazer e Sim, falar, tá ali. bicho, que você Não, precisar. irmão, ó, todo mundo fala É. bem do Danilo. Irmão. Ele é incrível. Cara, já percebi assim que o cara é. Não, ele é fora de série, cara, fora de série, assim. E Como, outras como situações. você também. Tipo assim, eu só posso. Eu também nunca vi falar. A galera só também te ama. Não, mas também... tem muita gente que me odeia. Para. É. Não, mas isso aí é 3 ou 4, 5 mulheres. Isso sim, com certeza. Conta a história também do Danilo, do indo pra Campinas, no seu carro novo. Putz, cara, eu tava uma felizão indo pra Campinas com um carro, um Subaru. Subaru 4x4, velho. Eu, ele, o Porchat e o Fernando Caruso. Caralho, E não fazer olha o comédia esse carro, mano. Olha esse carro, Ele mano. fazer o Comédia ao Vivo, lá em Campinas. É. Esse mesmo que a gente tá indo fazer agora. E eu falei, vamos, gente, no meu carro. E o produtor foi no carro dele, né? Que ia levar, não precisa do seu carro, vamos no meu carro, velho. Pode ir na frente. Peraí, a galera tem que saber também. Assim, antes disso você tinha que carro? Nossa, eu tinha um Gol bolinha. Gol bolinha. E Aí, o Danilo tinha o carro dos Flintstones. Fala pra galera. O carro do Danilo não tinha assoalho. Você olhava a estrada passando, você fala, mano, que medo, velho. Isso aqui, Danilo. se desce, você vai junto, né? Ali você viu o tempo passar, era só olhar pra baixo. Aí você comprou um Subaru. Aí Foi o cara Subaru. começa a ganhar dinheiro na vida e fala assim: vou comprar um carro Subaru, Velozes e Furiosos. Pegamos estrada, bicho. E aí o produtor, ao invés de ir na frente, foi a nossa sorte, foi no carro Foi de trás. Aham. Falou, vou escoltando os moleques. Daqui a pouco veio aquela fumaça, velho. E aí Não, aí os caras passaram do lado e falaram assim: tá pegando. Aí o Danilo falou: Não, o Danilo chegou pra mim e falou assim, essa fumaça é normal? Aí você falou o quê? Aí eu falei, acho que é, velho, é um Subaru. Né? Sei Não, lá. mentira, você não falou isso que eu sei. Eu sei que é das O histórias. que eu falei? Você falou assim: para, eu tenho um Subaru. Primeiro o Danilo falou assim: acho que tá sendo uma fumaça. Falou: para, eu tenho um Subaru. Você ignorou. Deve ter falado isso. Aí você ignorou. Aí do carro do lado eu passou e falei assim, cara, tá saindo mó fogo lá atrás. Mano, aí quando eu parei, tava uma bola de fogo. Vrr. E aí os caras vieram com extintor. E eu não sei o que, mano, foi uma doideira. E aí os caras indo pra Campinas. E a gente rindo demais, não tinha outra situação a fazer se não fosse rir, entendeu? Rindo pra caramba e atrasado pra caramba. Porque eu chamei o guincho, eu falei, cara... E aí o guincho chegou, o que eu fiz? Eu falei pro cara do guincho assim, amigo, a gente tem um show, a gente tá muito atrasado. O primeiro posto que você vê aí pela frente, encosta, larga lá, que na volta eu pego. E a gente foi pro show com o carro do Não, nosso você não produtor. mandou o guincho pra te levar até lá e depois o guincho voltava com o carro pra São Paulo? Não era ilimitado aquele motor? Não, na época não tinha isso aí, não. Ah, Na época era tipo, olha, você tem não sei quantos quilômetros, entendeu? Entendi. Aí você falou... Aí eu falei, não, deixa ali no primeiro posto. E depois pra pegar esse E Subaru? depois a gente voltou, cara. Aí levei meio. Mano. Eu não fiz Quem carro. de famosa você maquiou, assim, pra galera entender quem passou na sua mão? Fátima Bernardes. Muitas, mas vamos falar Vai. das... Tá, das é, picas? é. Então vamos, vai. Xuxa, Xuxa. Angélica, É. Tata Werneck, Tata Werneck. que tem uma história, né? David Guetta. David Guetta. David Você Guetta, não. maquiou Quando eu fui Guetta. contratado pra ser maquiada David Guetta, eu falei, não, é pegadinha, gente. David Pegadinha, Guetta. porque a Warner entrou em contato comigo, e aí eu falei assim, não é possível. Ah, você tem um horário? Eu, pera, só um pouquinho que eu vou ver na minha Deixa eu agenda. dar uma olhada. Peraí que peraí. tava marcado David aqui, ó. Guetta. Não, eu fã do cara. Eu falei assim, tava não. marcado Tereza. Aí ele falou assim, Aí tá, eu tô livre. Não, o show dele na Apoteose, eu falei, não, Bruno, você pode levar um acompanhante Olha que e você ainda vai ficar no camarote, porque aí pra Guetta. precisar de um camarote do Guetta, precisando retocar e tal, eu falei assim, sem problema algum, tá bom, Vou tá fazer ótimo. esse sacrifício Fechamos um preço ao pelo bem da Warner, arte. beleza. Quando ele voltou ao Brasil,
Ele foi tão querido comigo que ele falou comigo, e eu preocupado. Falei, cara, eu vou ter que falar em francês com esse cara. Eu enrolo no inglês, mas eu vou ter que falar em francês, como é que vai ser? Ele falou em português o tempo todo comigo. Você vê. Um querido. E aí maquiei ele. Quando ele voltou, a equipe dele pediu por mim. Então foram 4 vezes, em 4 shows que ele fez aqui. Foram 2. Foi Você é o parça do Guetta. 2 no Rio, teve um em São Paulo que eu fiz. E outro? Não, foram 3 no Rio e um em São Paulo Tá. que eu fiz. E aí, cara, foi assim, pra mim, pro meu currículo, foi foda, né? Do tipo das mulheres ligarem pra mim e falar, olha, eu tenho um evento tal dia, você nem limpa os seus pincéis que você usou no Guetta pra poder usar em mim. Foi desse jeito. Foi dessa maneira. E aí foi aí eu comecei a ficar muito conhecido no mundo da beleza. Fiz Fashion Week durante 8 anos. Você fez fashion... Durante 8 anos. Gisele passou na sua mão? Gisele não passou na minha mão. Não, mas passou uma menina que ele falou que ela é linda, ela é linda. Quem? Fiorella, acho que é Fiorella. Fiorella passou na minha mão. Cicarelli passou na minha mão. Daniela Saraíba passou na minha mão. Tudo passou na minha mão. Boa, hein, mano? Bolzinha boa. Todas elas passaram na minha mão. Que inveja agora, hein? Puta que pariu, olha os nomes. E aí foi muito bacana. Vamos conversar assim sobre o Marinho. Entrou numa treta com você, te corrigiu no ar sobre isso. Disney, né? Não sei, só Disney. estou falando o que a gente viu. Aí ficou nessa coisa, aí depois a Cíntia Chagas mandou pra ele que tava errado. Aí você pegou no dia seguinte um direito de resposta. Mas me conta assim, os bastidores, você saiu putaça. Não, pior que eu saí puta, porque eu acho desnecessário, mesmo que eu estivesse errada, e se eu estou errada, eu assumo, reconheço, como acontece inúmeras vezes. Mas ali eu já sabia, porque já foi uma dúvida que eu tive, e que eu já esclareci e resolvi. Por isso que ali eu bati o pé. Se eu tivesse um mínimo de receio em relação ao que eu tinha acabado de falar, eu ia falar, não, então tá, vamos ver, né? Mas eu já sabia, porque eu já tinha discutido isso com o Thiago Berraich, inclusive. E aí eu saí de lá e ele, não, pois que eu vou ver com a Cintia. Eu falei, caralho, velho. Porque pra mim, a questão não é se eu estava errado ou não. A questão é você corrigir uma pessoa. Eu fico imaginando a pessoa que namora um cara desse, e aí eles estão com alguma questão a ser resolvida, e o cara resolve isso na frente do garçom, do caixa da padaria. Sabe quando a pessoa que briga na frente de qualquer pessoa? Tipo assim, porque você disse ontem que isso aqui. Não, calma. Assuntos nesse sentido a gente discute no particular. Uma correção, uma briga ou qualquer coisa do tipo. Então ali eu me senti exposta desnecessariamente, né, para começo de conversa. E o que foi pior é que, assim, a partir do momento que você expõe alguém, ou você vai, ou você tem 2 saídas ali, ou você vai queimar essa pessoa, ou você vai se queimar. Então, naquele momento, ele se queimou. Porque muitas pessoas vieram... Não é que eu quisesse estar certo ou errado. Muitas pessoas enxergaram que a atitude, aquele comportamento dele foi equivocado, entendeu? Não havia necessidade. É algo que se passa despercebido. Mas ele resolveu me corrigir porque o Marinho é um cara que, primeiramente, é muito intelectual, muito culto. E não sei se houve uma questão de ego ali. Enfim, eu falei pra ele, a gente conversou e eu falei, foi imaturo. Pra mim foi imaturo. Sabe, se teve maldade ou não na sua correção, não sei. Pra mim foi imaturo. Falei. Ele sabe disso. Mas ele foi muito querido depois, ele me pediu desculpa, me abraçou e tá resolvido. Mas foi algo que eu falei, velho, sério, que desnecessário. Nossa. Mas na hora ali, depois quando você foi conversar com Não, porque depois eu fui pra redação pra resolver já o meu jornal, outras coisas, recebendo mensagem, um monte de gente falando, o cara tá falando por trás, o cara tá mostrando o áudio por trás, tá falando que é um erro crasso, que ninguém pode assassinar a língua portuguesa desse jeito, e não sei o quê. Aí eu fiquei pistola, porque não bastou me expor ali, ainda fica falando sem a minha presença, sem eu ter oportunidade de me defender. Aqui não, velho, aqui é Penápolis. Falei pra ele, você tá doido? Falar na minha cara, não fala. Mas aí, de hora que terminou o pânico, você foi lá. Não fui. Só no dia seguinte que eu fui resolver. Mas à tarde aí ele mandou um WhatsApp, enfim, aí a gente resolveu. Mas achei feio. Entendi. E eu sou brava. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou brava e justa. Sua mãe coloca você lá na escola e de repente você começa a tocar harpa. Meu, juro pra você, harpa pra mim parece uma coisa tão longe, mas tão... Como é que são as notas? É próximo do quê? Do piano, do violão? Como é que... Porque eu imagino que você tem um caderno de músicas que você teve que aprender
a escrever as notas, as coisas. Olhando assim, é o que? Próximo do piano, próximo do violão? Se você colocar uma música, se você for escrever no caderno uma música pra tocar em harpa, próximo é o quê? A partitura, né? Isso. É Ela parece com o quê? bem parecido com a do piano. Tá. A gente usa 2 claves, clave de sol em cima, clave de fá embaixo. A gente usa as 2 mãos também, só que a gente não usa o mindinho. Tá. Então usa só 4 dedos pra tocar. Assim? Toca assim. Você fica assim. Fica assim. 4 dedos. Partitura muito parecida com a do piano, mas a forma de tocar parecido com o violão, né? Porque é dedilhado. Sim. Dá pra pegar muitas músicas do violão também e tocar, mas se você viu uma partitura de harpa, você pode falar, olha, essa partitura é de piano, mas não é. Que tamanho é a sua harpa lá que você toca? A que eu tenho, que é uma harpa celta, ou de chaves, ela tem o quê? 1,20 m, mais ou menos. Grandona. Não. Não? Porque a harpa é assim, mais ou É menos. mais ou menos isso, né? Mas a harpa sinfônica, que a gente vê em orquestra, ela tem 1,90 m. Assim, 1,80 m, 1,90 m. Minha altura. Em altura, isso. Então. A disposição das cordas é a mesma. O que muda é que na harpa celta, a gente muda os acidentes em cima. Tem umas chavinhas em cima. E na harpa de pedal tem 7 pedais. Aí a gente... Na harpa de pedal? Que é a harpa sinfônica. Isso. Tem 7 pedais com 3 níveis cada. Que aí a gente consegue colocar o bemol, o B quadro e o sustenido. Né? E vai fazendo a combinação conforme a música lá. Então vai sambando, aqui com a mão e sambando com o pé. E na outra a gente toca na mão e vai mudando aqui. Tá. E aí, assim... Tá, aí... tá. E aí, eu falei que é igual, né? Assim, pra tocar. É bem parecido. Por quê? As cordas... existem cordas vermelhas e cordas azuis. As vermelhas são os dós. E as azuis são os fás. Aí a gente vai se orientando, assim. O vermelho é o dó, ré, mi, aí o fá, o azul, sol, lá, si, aí o dó de novo, vermelho. É que nem piano. Exatamente. Só que não tem as teclas pretas. As teclas pretas a gente faz ou no pé ou na mão, na chavinha. Mas o resto é a mesma coisa, assim. Então, por exemplo, para quem é pianista, fica mais fácil aprender a harpa, porque já tem aquela leitura das 2 claves e tudo mais, e é só pegar o jeito do Eu tô instrumento. vendo que isso daí é um piano... Abertinho, assim, vamos dizer. É tipo isso. É um piano com som diferente. Inclinado, assim, ó. Exatamente.